Olá, aqui é o professor Rafael Maia, e esse é mais um vídeo do curso de Análise de Regressão. Na aula de hoje, vamos falar sobre multicolinearidade. Nós dizemos que duas variáveis são colineares quando a correlação entre elas é diferente de zero. O problema de multicolinearidade vai acontecer em modelos de análise de regressão quando entre as variáveis preditoras presentes no modelo são correlacionadas. Veremos durante esse vídeo como que essa correlação entre as variáveis preditoras podem impactar nas estimativas dos parâmetros e no processo de inferência dos parâmetros. Para iniciarmos a nossa conversa, vamos considerar um modelo de regressão linear múltipla com duas variáveis preditoras, x1 e x2, e vamos assumir que as variáveis estão todas padronizadas utilizando a transformação de correlação vista no vídeo anterior. Desta forma, todas elas estão centradas no zero e estão limitadas entre -1 e 1. Ok? Podemos escrever a matriz de desenho desse modelo, a matriz X, dessa forma aqui, e daí obtemos a matriz X transposta X como por essa matriz quadrada. Ok? Onde na diagonal nós temos o somatório de x1 ao quadrado e o somatório de x2 ao quadrado. E fora da diagonal temos o somatório de x1 vezes x2. O determinante da matriz X transposto X vai ser o somatório de x1 ao quadrado vezes o somatório de x2 ao quadrado, menos o quadrado do somatório de x1 vezes x2. Vamos considerar o caso em que x1 e x2 são não colineares, ou seja, elas são não correlacionadas. Ou, dito de outra forma, a covariância entre elas é igual a zero. Correto? Se a covariância entre elas é igual a zero, como elas são variáveis centradas no zero, nós temos que isso implica que o somatório de x1 vezes x2 vai ser igual a zero. Desta forma, a matriz X transposto X passa a ser uma matriz diagonal, onde na diagonal nós temos somatório de x1 ao quadrado e somatório de x2 ao quadrado. A partir daí, a gente consegue obter o estimador dos parâmetros beta-chapéu, dado pela equação x transposto x a menos 1, x transposto y. O resultado desse produto vai nos dar esse vetor com dois valores, onde o primeiro é o estimador de beta1 e o segundo é o estimador de beta2, lembrando aqui que estamos com as variáveis padronizadas. Observe o seguinte, o estimador de beta1, ele não depende da variável x2. Consequentemente, o estimador de beta2, ele não depende da variável x1. Mais do que isso, esse estimador para beta1 é exatamente o estimador que a gente vai obter se ajustar um modelo de regressão linear simples de y em x1. Da mesma maneira, o estimador para beta2 aqui é exatamente o mesmo estimador que a gente vai obter se a gente ajustar um modelo de regressão linear simples de y em x2. Além disso, a gente vai poder observar que a soma de quadrados de regressão de x1 dado x2, ou seja, o quanto que a gente aumenta na soma de quadrados de regressão quando a gente acrescenta a variável x1 no modelo que já tem a variável x2, é exatamente a soma de quadrados de regressão quando eu tenho apenas a variável x1 no modelo. Ou seja, o fato da variável x2 estar no modelo não altera o quanto que é a contribuição na soma de quadrados de regressão da variável x1, porque x1 e x2 são independentes. O mesmo vale de maneira recíproca, ou seja, a soma de quadrados de regressão de x2 dado x1 vai ser igual à soma de quadrados de regressão só com x2, porque a variável x2 é independente da variável x1. Por outro lado, se a gente assume que as variáveis x1 e x2 são perfeitamente correlacionadas, ou seja, que a correlação entre x1 e x2 é igual a 1, então a gente vai ter o seguinte, como são variáveis centradas no zero, nós temos que, para isso acontecer, o somatório de xi ao quadrado vezes x1 ao quadrado vezes x2 ao quadrado tem que ser igual ao somatório de x1 vezes x2, tudo elevado ao quadrado.
E isso vai implicar em quê? Vai implicar que o determinante da matriz x transposto x é igual a zero. Se o determinante da matriz x transposto x é igual a zero, nós temos o seguinte, se a gente lembrar das equações normais, qual que era a equação normal? A gente tem que x transposto x vezes beta era igual a x transposto y. Esse era o sistema que a gente tinha que resolver para obter a solução de μ quadrados para beta. Correto? Se x transposto x, se o determinante de x transposto x é igual a zero, implica que x transposto x é singular e, portanto, ela não possui inversa. Isso implica que o sistema de equações normais não vai possuir solução única. E, portanto, a gente não tem um único estimador de mínimos quadrados para esse modelo. Né? Quanto mais correlacionadas forem as nossas variáveis, ou quanto mais próximo de 1 for a correlação entre as variáveis no modelo, mais perto de zero vai ser esse determinante da matriz x transposto x. Então, mais perto de uma matriz singular vai ser a matriz x transposto x, o que implica que vai ser mais difícil de obter o inverso dessa matriz. E, portanto, isso vai gerar imprecisões numéricas no processo de estimação do modelo de regressão linear múltipla. A gente também vai ver outras implicações que essa multiplanaridade pode trazer no processo de estimação. Para exemplificar o que já foi dito até agora, vamos considerar um exemplo onde nós temos duas variáveis explicativas, x1 e x2, e uma variável resposta y, e que a correlação entre x1 e x2 é nula, elas são não correlacionadas, exatamente igual a zero. Se nós ajustamos o modelo de regressão linear simples de y em x1, obtemos como estimativa para beta1 o valor de 5,37 e como soma de quadrados de regressão em x1 o valor 231,12. Da mesma forma, se a gente ajusta o modelo de regressão de y em x2, obtemos como estimativa para beta2 o valor de 9,25 e a soma de quadrados de regressão em x2 de 171,1. Agora, se ajustamos o modelo de regressão linear múltipla de y em x1 e x2, observe o seguinte, que o valor estimado para beta1 e o valor estimado para beta2 são exatamente os mesmos estimados nos respectivos modelos de regressão linear simples ajustados anteriormente. Da mesma forma, aqui nós temos as somas de quadrados do modelo de regressão linear múltipla. Nessa primeira tabela, o que é apresentado na primeira linha é a soma de quadrados de regressão do modelo de regressão apenas com a variável x1, e na segunda linha, a soma de quadrados de regressão de x2 dado x1. Observe que a soma de quadrados de regressão de x2 dado x1 é igual a 171,12, que é exatamente igual à soma de quadrados de regressão da variável x2 que a gente encontrou anteriormente. Na tabela de baixo, nós temos o inverso. A primeira linha nos dá a soma de quadrados de regressão de x2, quando eu tenho apenas a variável x2, que é exatamente o 171 que a gente observou, e na segunda linha nós temos a soma de quadrados de x1 dado x2, que é igual a 231, que vai ser igual à soma de quadrados de regressão de x1. Ou seja, quando x1 e x2 são independentes, o modelo de regressão linear múltipla, ou as estimativas dos parâmetros para o modelo de regressão linear múltipla são equivalentes ou iguais às estimativas dos parâmetros do modelo de regressão linear simples se ajustássemos modelos de regressões lineares simples para cada uma das variáveis x1. Além disso, a soma de quadrados de regressão, a soma extra de quadrados de regressão é igual à soma de quadrados de regressão do respectivo modelo linear simples, né? Vamos considerar agora um exemplo onde as variáveis, temos duas variáveis preditoras, x1 e x2,
E essas variáveis são perfeitamente correlacionadas, ou seja, a correlação entre x1 e x2 é igual a 1. Quando ajustamos o modelo de regressão linear múltipla com x1 e x2, utilizando o software R, ele nos dá o seguinte. Observe primeiro que na saída do modelo só aparece a variável x1. Ele automaticamente tirou a variável x2, dado essa forte correlação. Além disso, neste caso específico, ele dá a seguinte mensagem de erro, ou chamando de warning, né? Ele diz o seguinte, que existe um ajuste perfeito e que provavelmente as estimativas presentes aí no summary podem não ser realistas. Esse ajuste perfeito se dá pelo seguinte, a correlação entre as variáveis x1 e y, e também entre x2 e y, também são iguais a 1. Então, a variável preditora é perfeitamente correlacionada com a variável resposta aqui neste exemplo. E o que acontece o que significa um ajuste perfeito? Significa que os resíduos são nulos. Nada mais é, no caso da regressão, é que você está dizendo que os pontos observados estão exatamente em cima da reta ajustada. É possível mostrar ainda que a gente pode escrever um modelo ajustado, poderia ser dado por essa primeira equação aqui, onde beta 0 seria igual a menos 87, beta 1 chapéu igual a 1 e beta 2 chapéu igual a 18. Da mesma maneira, a gente poderia ter um outro modelo, onde beta 0 é igual a menos 7, beta 1 é igual a 9 e beta 2 é igual a 2. Ambos os modelos nos dão exatamente os mesmos valores preditos, y chapéu. O que isso quer dizer? Que por conta da correlação perfeita entre as variáveis x1 e x2, e nesse caso, essa relação é um dado hipotético, né? É um dado simulado, x2 é igual a 5 mais 0,5x1, né? Por conta dessa relação linear perfeita entre as duas variáveis, o nosso sistema de soluções não tem valor único, correto? Então, como não tem valor único, não tem um estimador único para o nosso sistema, eu posso ter vários estimadores, né? Um deles, por exemplo, é o mostrado no slide anterior, onde o coeficiente para x2 é 0 e eu só estimo um beta 1. Com isso eu perco a interpretabilidade dos parâmetros do meu modelo, né? Eu tenho, na verdade, infinitas possibilidades de soluções. Na prática, como vamos ajustar um modelo de regressão linear múltipla e temos, por exemplo, p-1 variáveis preditoras, pouco provável que tenhamos uma correlação perfeita entre pares de variáveis preditoras. No entanto, é possível e provável que entre alguns pares dessas variáveis tenhamos uma alta correlação. E essa alta correlação vai implicar nos problemas que a gente abordou anteriormente. Então, o principal problema é que o determinante da variável x transposto x vai se aproximar de zero, e com isso a gente primeiro vai ter problemas para estimar os parâmetros do nosso modelo, né? Um outro problema que a gente ainda não abordou, mas que vai ser abordado nos slides mais para frente, é que quanto maior a correlação entre as variáveis, a gente também vai inflacionar a variância dos betas chapéu, né? E isso vai implicar, quando a gente inflaciona as variâncias do beta chapéu, isso vai dificultar os nossos testes estatísticos, e a gente vai tender a não detectar diferença estatística nos nossos modelos. Vamos considerar, por exemplo, aquele conjunto de dados que já trabalhamos anteriormente, onde y mede a gordura corporal de um indivíduo e as variáveis x1, x2 e x3 são outras medidas corporais, como circunferência do tríplice, circunferência da coxa e circunferência do antebraço. Podemos observar nesta figura
uma alta correlação entre as variáveis x1 e x2, coeficiente de correlação de Pearson é igual a 0,92, correto? Também podemos observar uma alta correlação entre a variável x2 e a variável y, e a variável x2 e a variável x, da ordem de 0,8, quase 0,9. Já a correlação entre as variáveis x2 e x3 é muito perto de 0, 0,08, e a correlação entre as variáveis x1 e x2 é mediana de 0,46. Observe o seguinte, aqui nesta tabela nós temos, na primeira linha, a estimativa do parâmetro beta1 quando a gente faz uma regressão linear simples de y em x1, e essa estimativa é de 0,857. Na linha 2, nós temos a estimativa do parâmetro beta2 quando ajustamos o modelo de regressão linear simples de y em x2. A estimativa também é 0,857. Essas estimativas são idênticas dada a alta correlação entre x1 e x2, que era da ordem de 0,9, como vimos no slide anterior. Quando ajustamos um modelo de regressão linear múltipla com x1 e x2, observem que a estimativa do parâmetro beta1 é de 0,22 e a estimativa do parâmetro beta2 é de 0,69. Ou seja, nós temos efeitos parciais aqui, ou marginais das variáveis x1 e x2. Quando a gente inclui no modelo as duas variáveis, as estimativas obtidas aqui são distintas das estimativas obtidas nos modelos de regressão lineares simples. Além disso, observem que na terceira linha nós temos as estimativas dos parâmetros beta1 e beta2, quando a gente inclui no modelo a variável x3. Nós vimos no slide anterior que a correlação entre x1 e x3 era da ordem de 0,46, e a correlação entre x2 e x3 era quase nula, da ordem de 0,08. Mas o fato de x1 e x2 serem fortemente correlacionadas, x1 e x2, a correlação era de 0,9, e x1 e x3 ter uma correlação mediana de 0,46, quando a gente ajusta o modelo de regressão linear múltipla com as três covariáveis, x1, x2 e x3, nós temos que as estimativas dos parâmetros mudam totalmente. Então, beta1 aqui, a estimativa do parâmetro é 4,33. Beta2, a estimativa do parâmetro beta2, o beta2 chapéu, é de menos 2,857. A gente não colocou aqui, mas algo que vai se alterar também são as estimativas dos parâmetros beta0, o intercepto, e não está aqui também a estimativa do parâmetro beta3. Mas perceba que, por conta da correlação entre as variáveis, as estimativas dos parâmetros mudam bastante quando a gente inclui mais variáveis no modelo, né? A gente viu também no slide anterior, por exemplo, aqui uma coisa interessante, é que o efeito de x2, o efeito direto de x2 na variável y, ele é positivo, né? A correlação direta é positiva, como vimos no slide anterior. O efeito de x2 ajustado para x1 também é positivo, né? Mas quando a gente coloca no modelo a variável x2, o efeito de x2 ajustado para a variável x1 e x3, ele passa a ser negativo, ele muda de sinal. Então, uma vez que a gente controla pela variável x1 e a variável x3, o efeito de x2 passa a ser negativo. A gente viu lá atrás e chamou isso daqui, esse fenômeno de paradoxo de Simpson. Está lá no vídeo, acho que no primeiro vídeo que a gente apresenta o modelo de regressão linear simples. Lembrando que aqui, modelo de regressão linear múltipla. Lembrando que esses efeitos no modelo de regressão linear múltipla é o efeito da variável x2, por exemplo, quando a gente controla no modelo pelas outras variáveis, x1 e x3. Um outro impacto que vamos ver no modelo de regressão linear múltipla, quando as variáveis preditoras são correlacionadas, é com relação à soma extra de quadrados.
Então, vemos o seguinte, que no modelo, onde a gente coloca apenas a variável x1, a soma de quadrados de regressão da variável x1 é 352. Por outro lado, no modelo de regressão linear múltipla, onde nós temos a variável x1 e x2, né? Primeiro, a gente está ajustando x2 e depois da variável x1, nós temos o seguinte, a soma de quadrados de regressão da variável x2 é 381. A soma extra de quadrados de x1, dado x2, é de 3,4. Então, quando a gente inclui a variável x1 no modelo, uma vez que a variável x2 já está presente, dada a alta correlação entre x1 e x2, lembrando aqui que a correlação entre x1 e x2 era de 0,9, a contribuição de x1 no modelo em que já tem a variável x2 presente é muito pequena, né? Então, a soma extras de quadrados de regressão da variável x1, dado a variável x2 no modelo, é muito pequena, porque a correlação é alta entre as duas, embora quando a gente olhou para o modelo de regressão linear simples de y em x1, a soma de quadrados de regressão de x1 era grande. Então, o que vai acontecer também, um outro fenômeno que a gente vai observar, é que a gente viu anteriormente que sempre que eu incluo novas variáveis no meu modelo, a soma de quadrados de regressão aumenta, ok? No entanto, se essa nova variável que eu estou adicionando ao meu modelo, ela já for correlacionada com alguma variável preditora no meu que eu esteja utilizando, essa contribuição na soma de quadrados de regressão vai ser pequena. Dito de outra forma, a gente também disse que quando a gente inclui uma nova variável preditora no modelo, a soma de quadrado dos erros diminui. Mas se essa nova variável preditora, ela já é correlacionada com alguma das variáveis presentes no modelo, essa diminuição na soma de quadrados dos erros vai ser pequena. Um outro efeito que a gente vai observar no modelo de regressão linear múltipla, quando as variáveis são colineares, quando algumas variáveis são correlacionadas, eu mencionei anteriormente, que é o aumento na estimativa do desvio padrão do nosso estimador, correto? Observem aqui no caso do exemplo dos dados de medidas corporais, que quando eu tenho um modelo apenas com a regressão de y em x1, o erro padrão para o estimador de beta 1 é de 0,12. E quando eu tenho apenas a regressão de y em x2, o erro padrão para a variável beta 2 é de 0,11. No entanto, no modelo de regressão linear múltipla, onde eu tenho as variáveis x1 e x2, e a gente viu que x1 e x2 são fortemente correlacionados, o erro padrão para beta 1 aumenta para 0,3 e para beta 2 também para próximo de 0,3, 0,29. Se a gente inclui no modelo agora a variável x3, e a gente viu que x1 e x2 são fortemente correlacionados, e x1 e x3 tem uma correlação perto de 0,46, o erro padrão para beta 1 e para beta 2 também aumentam significativamente, saindo de 0,3 para 3,16 e de 0,29 para 2,58. Vamos ver no vídeo seguinte como que esse aumento no erro padrão das estimativas, quando a gente tem um problema de multicolinearidade nos nossos dados, vai impactar nos nossos testes com relação aos parâmetros inseridos no modelo.